Meus queridos amigos, hoje vamos falar de Banco do Brasil, BBAS3, uma das maiores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores atualmente e deve pagar toneladas de dividendos esse ano e no próximo. A empresa já passou por um período de maior baixa ali de 2016 até 2020. Os dividendos ficaram meio estagnados, meio mirrados ali. Esse período no qual, inclusive, a empresa sofreu tem relação direta com um dos principais riscos do banco, mas aparentemente as coisas estão melhorando novamente. O dividend yield das ações do Banco do Brasil em 2021 foi de 7,86% e até agora em 2022 já acumula mais de 9% de dividendos pagos nos últimos 12 meses. Eu sou Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Quem já é de casa, deixa o like daquele jeito e se você ainda não está inscrito aqui, você vai fazer isso agora. Sabe por quê? Não é porque eu estou te pedindo, não. A ação do Banco do Brasil está cara, está barato. O que você acha? Você tem ações do banco? Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião com relação ao Banco do Brasil. Mas sim, a gente pode dizer que a ação está descontada pelos múltiplos, mas eu estou preparando um vídeo aqui sobre algumas ações que estão tão baratas que vão te fazer achar que Banco do Brasil está caro. É sério, e para não perder esse vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal, então já clica logo no botão de inscrever-se nessa bagaça e vamos ao que interessa aqui, né? Se você observar o histórico dos últimos anos, dá para você notar facilmente que os dividendos do Banco do Brasil vêm crescendo forte, ou melhor, se recuperando, tá? Mas aqui no canal a gente também gosta de analisar mais pensando no futuro, no que esperar das ações, que é bem importante. E quais são as expectativas de pagamento de dividendos para as ações do Banco do Brasil no ano que vem, em 2023, né? Será que as coisas estão boas para esse bancão com mais de 200 anos, sim ou não? Eu não sei se você sabe, o Banco do Brasil é uma das empresas mais antigas do nosso país, né? O banco foi fundado em 1808, entre aspas, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, que estava fugindo do avanço das tropas de Napoleão Bonaparte. Nessa época, a Europa ela vivia um período de mudanças aceleradas, um pouco de aula de história aqui. O Napoleão ele vinha varrendo o continente com seus exércitos ali, derrubando monarquias, instalando repúblicas. A coisa ficou feia para o lado da Itália, para o lado de Portugal também, forçando a família real a atravessar o oceano e buscar refúgio no Brasil. O príncipe regente Dom João chegou ao Brasil em maio de 1808. Em 12 de outubro, ele determinou a criação do primeiro banco do país, o Banco do Brasil, e em 1817 o banco já realizava a sua primeira oferta pública de ações. Mas com a volta de Dom João para Portugal, e o saque dos recursos depositados no banco, em 1833 chegou ao fim essa primeira fase do Banco do Brasil. Por isso que se diz que esse papo de mais de 200 anos não é bem assim. Então lá no Segundo Império, quando o Brasil começava a desfrutar da prosperidade do café, Irineu Evangelista de Souza, um empresário gaúcho, ele lançava as fundações de várias indústrias nacionais, recebendo inclusive o título de Barão de Mauá, e entre as iniciativas dele estava a criação de uma nova instituição financeira denominada de Banco do Brasil em 1851. E 2 anos depois, tivemos a primeira fusão bancária da história brasileira. O Banco do Brasil, o Banco do Barão de Mauá, se fundiu com o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Esse período foi muito rico e próspero para o Banco do Brasil, tanto que em 1854 o banco já criou o primeiro concurso público para recrutar escriturários. Em 1863, caso você não saiba, o Banco do Brasil se tornou o único emissor de moeda no território nacional, mas em setembro do ano seguinte, ele já enfrentou a sua primeira crise, a quebra de uma casa bancária privada no Brasil, a A.J. Alves Souto. Ela chegou até a afetar o mercado em Londres, mas o Banco do Brasil superou toda essa crise, essa barra. Mais para frente, em 1866, o Banco do Brasil ele deixa de emitir moeda, essa atribuição fica só a cargo da Casa da Moeda e se torna o principal captador de depósitos e fornecedor de empréstimos no Brasil. O banco também começou a descontar títulos, a fornecer empréstimos garantidos por hipotecas também. Tudo isso começou a fazer. E o nosso agro, que sempre foi forte, com a expansão da economia cafeeira, o Brasil ele começa a dar seus tímidos passos também a caminho da industrialização, evoluindo a indústria. Parece que até hoje esses passos ainda estão meio tímidos, né? Mas isso não é culpa do Banco do Brasil de forma nenhuma. Com a abolição da escravatura, o Banco do Brasil ele começa a financiar a substituição de mão de obra escrava
pelos imigrantes europeus. Quem assistiu Terra Nostra sabe disso, ali para produção agropecuária. E para fechar a aula de história de hoje é o seguinte: a abolição da escravatura foi o início de um movimento que culminaria lá na proclamação da República em 1889. Certo? Isso tudo começou com a abolição ali, muito antes já estava tendo um movimento. O novo governo democrático criou várias instituições, uma delas o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil. 4 anos após a proclamação, em 1893, esse banco criado se fundiu com o Banco do Brasil, criando o Banco da República do Brasil. Lá em 1905, a gente tem o fim da República, né? Mas calma aí os entusiastas de história, não foi o fim da República no governo, mas o fim da República no nome do banco, que voltaria a ser apenas Banco do Brasil. A União Federal, então, assume o controle acionário e administrativo da instituição financeira, coisa que ela mantém até hoje. No ano seguinte, em 1906, o Banco do Brasil dá mais um passo ali na sua história e lança ações na Bolsa de Valores. Então, se a gente pega desse ponto, esses mais de 200 anos são, na verdade, ali mais ou menos 117 anos de história, o que não deixa de ser uma baita de uma história mais que centenária, tanto que mais de um século depois, as ações do Banco do Brasil ainda estão entre as mais negociadas da nossa Bolsa de Valores. Mas chega de história aqui, né? Vamos falar de dividendos. Hoje o dividend yield do banco, como eu falei, está em mais ou menos 9,1%. Isso foi o que o banco pagou nos últimos 12 meses, o que é um dividend yield muito bom, excelente, principalmente quando a gente toma como base a média de dividend yield da nossa Bolsa de Valores, que hoje está girando ali em torno de 5%. Então, o dividend yield do Banco do Brasil é praticamente o dobro da média brasileira, e isso é muito bom, principalmente para quem tem ações. Quem tem ações do banco e comprou barato, como eu, quero que você comente aqui embaixo, deixe aqui nos comentários. Mas para você que não está familiarizado com esse indicador ainda, o dividend yield ele mostra para a gente o quanto de dividendos o banco pagou, ou a empresa pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Então, nesse exato momento, a ação do Banco do Brasil está girando em torno de R$ 39,00 e nos últimos 12 meses cada ação pagou R$ 3,58 de dividendos. A gente costuma usar esse indicador no mercado para ter uma noção de quanto de dividendos a gente pode receber ao longo dos próximos 12 meses se a gente comprar uma ação X no preço que ela se encontra atualmente. Isso, obviamente, não é garantia de nada e, em muitos casos, o investidor pode acabar caindo numa baita de uma armadilha, tá? Porque o indicador ele está olhando para o passado, porque já aconteceu nos últimos 12 meses e não está nem aí porque vai acontecer. É um parâmetro interessante para a gente tomar como base, mas não é garantia nenhuma, até porque os resultados podem ter sido impactados por eventos não recorrentes, esses resultados eles podem ser não sustentáveis, então é preciso analisar com mais clareza tudo isso. Outro indicador bem importante de se observar é o Yield on Cost. A lógica dele é parecida com a do Dividend Yield, quase a mesma, mas ao invés da gente dividir os dividendos pagos pelo preço atual da ação, né, você divide pelo preço que foi pago por ela, ou seja, cada investidor vai ter o seu próprio Yield on Cost para cada ação que tem na carteira. Para quem comprou as ações de BBAS3 lá em 2021, por exemplo, quando estava custando R$ 28, R$ 30 mais ou menos, esse Yield on Cost vai ser bem maior. Pode chegar ali na casa dos 12%, 13%, até mais. É porque receberam os mesmos R$ 3,58 de dividendos, mas pagaram bem menos pelas ações, ao contrário de quem quiser comprar agora, por exemplo, que vai ter que pagar por volta de R$ 40. No caso do Luiz Barsi, que comprou as ações do Banco do Brasil lá na década de 1980, por exemplo, esse Yield on Cost vai ser absurdo no caso dele. Então, é um consenso de mercado que o Banco do Brasil é uma empresa extremamente perene num setor bancário ali que existe há muito tempo e não vai deixar de existir, vai continuar existindo. Além disso, é uma empresa consolidada dentro desse setor, o que nos leva a acreditar que realmente esse pagamento de dividendos ele tem tudo para se manter constante, consistente ao longo dos próximos anos. Eu acredito nisso, desde que o governo não avacalhe tudo ali com intervenções. Mas isso é sim um risco, a gente já vai falar sobre isso. Hoje o Banco do Brasil está lucrando a nível de um banco privado, o que eu acho bom, na verdade, mas recentemente a gente viu o Lula, que é o líder nas pesquisas, afirmando que o Banco do Brasil não pode ter lucro de banco privado.
Tá? O ex-presidente defendeu que, em um eventual novo governo do PT, os bancos públicos devem reduzir suas margens de lucro e não buscar lucros a nível de banco privado. Então, abrindo aspas aqui, ele disse que é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil. Não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas não queremos que tenham os mesmos lucros dos bancos privados. Então, quem é sócio do Banco do Brasil já se prepara, porque se fosse no caso do futebol, já daria para dizer que o risco está ali se alongando e se aquecendo para entrar em campo, né? Esse risco do controle estatal. Mas voltando aqui, né, para a gente olhar para o payout das ações do banco, que é um indicador que mostra para a gente o percentual de lucro, né, que a empresa está distribuindo na forma de dividendos, é um payout até que bem conservador. Tá? Nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil ele tem mantido um payout na faixa dos 30% a 40% ao ano. Isso significa que, basicamente, a cada R$100 de lucro que o banco tem, ele pega 30 ou 40 reais, distribui como dividendos e os outros 60 ou 70 ele vem segurando, seja para reinvestir no próprio banco, para crescer o patrimônio, expandir sua carteira de crédito ou até mesmo para fazer provisões contra possíveis aumentos de inadimplência, crises, enfim. É um banco bem conservador em termos de alavancagem do seu patrimônio. É um banco, por exemplo, menos alavancado que o Bradesco, o Banco do Brasil. Ele cresce o patrimônio, cresce lucro ao longo do tempo de forma constante, consistente. Então esses dividendos são até bastante confiáveis, sim, tá? Alguns outros pontos, né, que eu não vou me aprofundar aqui no vídeo para que ele não fique muito técnico, mas que são importantes também de se analisar na hora de entender os dividendos de um banco, são, por exemplo, a sua alavancagem, né, a sua carteira de crédito, o seu nível de alavancagem, como eu disse, ele pode ser medido pelo índice de Basileia, por exemplo. Mas, como eu falei, no caso do Banco do Brasil, não tem muita coisa para se preocupar aqui nesses dois pontos, nesses dois fatores. Beleza? Falando de futuro, que é o foco principal aqui do vídeo, para entender o que esperar do banco em 2023 e nos próximos anos, principalmente falando de dividendos, a gente tem algumas projeções. Mas antes, como de costume, eu quero saber quem ficou até o final do vídeo aqui. Então comenta aqui embaixo, hashtag até o final. A maior parte das pessoas já vazou, já saiu do vídeo, né, de acordo com as minhas estatísticas. Então só os fortes ficam até aqui. Se você está nesse grupo, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, para eu ver quem está ficando comigo até o final aqui, beleza? Mas enfim, uma das principais projeções que a gente tem é a da XP, que divulgou recentemente as suas expectativas com relação aos dividendos. Os analistas esperam um dividendo recorde para as ações do Banco do Brasil, que vai ficar ali na casa dos 10,1% em 2023, segundo eles. Essas projeções de corretoras, obviamente, não são 100% confiáveis, mas é um parâmetro legal para você analisar e ver o que você pode esperar no próximo ano. A gente está falando de mais de R$4 por ação sendo distribuídos na forma de dividendos. Eu acredito que o Banco do Brasil tem sim um potencial muito grande para pagar um dividendo de mais de 10% ao longo do próximo ano, pagar mais de R$4. Eu acredito que o banco pode pagar até mais do que isso, por esse preço de R$ 39,40 hoje. O banco tem apresentado resultados que vêm superando as expectativas de todo o mercado, a gente precisa lembrar isso. As perspectivas para o banco para o ano que vem são positivas, a carteira de crédito está performando bem, crescendo muito bem, o nível de inadimplência está bacana, crescendo de forma saudável. O banco revisou praticamente todos os indicadores do guidance, né, esperando um resultado ainda mais positivo do que estava esperando. Então, caso o banco lucre mais e aumente um pouquinho o seu payout, aí sim os dividendos seriam ainda maiores e mais surpreendentes. Mas eu acho que não deve aumentar muito o payout não. Mas mesmo num cenário de manutenção do payout atual, caso as coisas sigam indo bem, o banco tem tudo para pagar de 10% a 11% de dividendos, mesmo com esse payout de hoje. E aí tem duas coisas que eu gostaria de lembrar e de frisar. A primeira delas tem a ver com risco. Tá? A tese de Banco do Brasil ou de qualquer outra ação, ela está cheia de risco que foge do nosso controle, foge do controle do investidor. Não dá para saber o que um eventual novo governo ele pode fazer. Existem outros riscos também que eu posso abordar nos próximos vídeos que eu fizer sobre a empresa, mas tem vários riscos aqui nessa tese. Enfim, a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: independente de Banco do Brasil ou qualquer ação,
muita gente pode achar 10% um dividendo baixo se comparado com a Selic atual. Tá? Mas a gente precisa lembrar sempre do yield on cost, que eu falei, ao comprar uma ação e segurar para o longo prazo, você vai estar travando o seu preço de compra, mas a tendência de médio e longo prazo em boas empresas é que o lucro e os dividendos cresçam. Ou seja, imagine um cenário em que os investidores, que a gente vai chamar aqui de investidor DML e investidor AC, tem R$1.000 para investir para o longo prazo. O investidor AC investiu em ações de determinada empresa X, a ação que parece ali bem descontada hoje, com potencial, né, de crescimento, bons fundamentos, ações essas que estão custando R$10 cada e pagando R$1 de dividendos por ano, mais ou menos, o que dá 10% ao ano, certo? Beleza. Já o investidor DML, ele colocou no Tesouro Selic ou no investimento de renda fixa pré-fixado, pagando ali um pouco mais de 14%, 15% ao ano, com vencimento em 5 anos. Olhando superficialmente, o melhor negócio foi a renda fixa, afinal 15% é bem melhor do que 10%, correto? Então eu recebo esse tipo de dúvida direto, o tempo inteiro, aqui no Instagram, né? Mas vamos imaginar que daqui a 5 anos a gente tem o seguinte cenário. A empresa X aumentou o seu pagamento de dividendos em 10 centavos por mês, por ano, em média, e vai estar pagando R$1,50 por ano. Ou seja, o seu yield on cost, o yield on cost do investidor AC, será de R$1,50 dividido por R$10 que ele pagou na ação hoje, o que dá um yield on cost de 15%. Em paralelo a isso, suponhamos que a Selic saiu de 13,75% ao ano para 6,5% ao ano. Então, o seu título de renda fixa ali do investidor DML, ele venceu e ele vai precisar procurar outra opção na renda fixa. Mas com a Selic baixa, ele não vai conseguir encontrar nada tão interessante mais. E daqui a 5 anos, nesse novo cenário, o investidor DML ele vai chegar à conclusão de que, com a renda fixa pouco atrativa, é melhor correr para a bolsa, seguindo o mesmo raciocínio cíclico que a gente está vendo aí, a maioria das pessoas seguindo hoje. Né? A maioria das pessoas pensa assim. Só que aí a ação que estava descontada e que custava R$10 e estava pagando R$1 de dividendos e agora já está pagando R$1,50, ela não vai estar mais custando só R$10, ela vai estar custando R$20 ou até mais. E o dividend yield não vai ser o mesmo do yield on cost do investidor DML de 15%. Vai ser de 7,5% ou até menos, na verdade. Mas ainda vai ser um melhorzinho do que a renda fixa vai estar pagando daqui a 5 anos talvez. O investidor AC recebeu esse nome porque ele investe de forma anticíclica. E o investidor DML é o famoso deixa o mercado me levar. Então, num momento de Selic alta e ações descontadas, vale a pena você ponderar tudo isso antes de tomar suas decisões. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço, valeu!